Você já observou que a gente tem uma tendência a não querer fazer determinadas coisas porque a gente às vezes não se sente energizado o suficiente, porque a gente às vezes acha que a gente não está motivado para aquilo, ou porque é uma coisa que a gente às vezes não gosta de fazer. E aí a gente tem uma percepção de que se é desconfortável, se eu não gosto, se eu não tenho vontade, se eu não tenho energia, então eu não preciso fazer. Só que será que este seu pensamento, ele está te ajudando? Com certeza não. Quantas vezes nós temos coisas desconfortáveis que a gente precisa fazer? O tempo todo. A gente às vezes está dentro do trabalho, dentro do nosso trabalho nós vamos ter coisas prazerosas que nós gostamos de fazer, mas nós vamos ter coisas que nós não gostamos tanto de fazer, mas nós precisamos fazer. E a gente faz. Mas a gente tem uma certa tendência a procrastinar, a adiar, ou às vezes até mesmo fingir que aquilo ali não é algo que eu quero, que eu preciso fazer, porque aquilo vai me gerar algum desconforto. Então, vou dar um exemplo. Coisas desconfortáveis que eu preciso fazer. Eu posso ter desconforto em levantar de manhã cedo. Eu posso ter desconforto em fazer uma atividade física. Eu posso ter desconforto em ir numa reunião de trabalho. Eu posso ter desconforto de ir numa reunião de amigos. Às vezes é uma coisa boa, mas que a gente tem uma dificuldade de estar junto com as pessoas, muitas vezes. Eu posso me sentir desconfortável ou desenergizado, ou posso não ter vontade de fazer uma série de coisas na minha vida. E se eu não faço essas coisas que eu preciso fazer, isso vai acabar me trazendo prejuízos. Mas que tipo de prejuízo, Renata? Então vamos imaginar. Imagina que você quer mudar um hábito na sua vida e quer fazer uma atividade física, até porque seu humor está mais baixo e você quer ter mais ânimo durante o seu dia. Mas você não gosta de fazer atividade física e você trabalha o dia todo, mas você poderia fazer uma atividade física de 7h30 às 8h30 da manhã, porque o seu trabalho começa às 9 horas. Estou dando um exemplo, né? Eu poderia colocar no meu dia uma atividade física de 7h30 às 8h30. Poderia, mas eu não quero. Ah, por que eu não quero? Ah, porque é desconfortável. Por que é desconfortável? Eu não gosto de fazer atividade física, é chato. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não quero fazer. E aí eu não faço. Só que o que aconteceria se eu fizesse? De repente, se eu faço uma atividade física de manhã, logo antes de trabalhar, eu vou aumentar meu foco, vou aumentar minha concentração, vou aumentar minha produtividade no meu trabalho. Eu vou ter mais energia para o meu dia. Então, se eu estava desenergizado de manhã e falo, não vou fazer porque eu não tenho energia, você vai passar, às vezes, o dia sem energia. E vai ter muito mais dificuldade de fazer as atividades que você tem que fazer. As suas atividades vão ficar muito mais difíceis para você. E, às vezes, se você faz uma atividade física no início do dia, vai ficar mais fácil. O seu dia vai passar mais rápido, vai ser mais gostoso, vai ficar mais energizado, você vai ficar mais atento, com mais foco, com mais atenção, a sua produtividade vai aumentar. Às vezes uma coisa que você, sem atividade física, você levaria 4 horas para fazer, com atividade física você vai levar 1 hora, 1h30, 2 horas. Então você vai ganhar tempo. A atividade física não vai te fazer perder tempo, ela vai te fazer ganhar tempo, mas é uma coisa desconfortável e você pôs lá que você não vai fazer. Então a gente precisa começar a fazer uma lista das coisas desconfortáveis que eu preciso fazer. Porque a gente vai ter coisas desconfortáveis que são necessárias para o bem-estar. Nós temos coisas que são desconfortáveis que eu não gosto, mas que para eu ter uma vida boa, isso vai ser importante. Né? Se eu faço uma atividade física, eu vou ter mais foco, mais atenção, eu vou dormir melhor, vou dormir mais cedo, no dia seguinte vou acordar mais descansado. Acordando mais descansado, eu vou fazendo atividade física, eu vou ficar mais energizado, meu humor vai mudar, meu humor vai melhorar.
Então, a gente tem uma ideia de que, não, mas eu não faço porque eu não tenho vontade, não tenho energia. Mas se você continuar não fazendo porque você não tem vontade, não tem energia, você nunca vai ter vontade, nunca vai ter energia. E você nunca vai conseguir cumprir com seus objetivos. Então, a gente precisa decidir fazer aquelas coisas desconfortáveis. Por isso, a gente precisa fazer uma lista das coisas que são importantes. O que é importante para a minha vida? O que seria importante que eu fizesse, mas que é muito desconfortável, mas que isso me ajudaria muito se eu fizesse? Faz uma lista e vamos criar estratégias para poder colocá-las em prática. Uma outra coisa que é também muito importante que a gente trabalhe aqui, que a gente fale sobre elas, tem relação com as coisas prazerosas que causam prejuízo. Então, por exemplo, comer é bom? Quem não gosta de comer? Beber é bom? Também é. Né? Muita gente não bebe, mas quem bebe gosta de beber. Né? Então, a gente tem muitos hábitos que, quando eles são feitos em excesso, eles nos geram prejuízo. Então, comer é bom, mas comer em excesso pode me gerar problemas. Pode me gerar problemas de saúde, pode me gerar problemas, né, com a minha autoestima, pode me gerar uma série de outros problemas. A beber vai me gerar problemas, às vezes, nas relações, vai me gerar um vício que vai me trazer consequências severas. Então, eu posso ter algumas coisas que eu gosto de fazer, mas que elas me geram prejuízo. Comprar em excesso, né? Eu vou às vezes fazer uma dívida, não vou ter um dinheiro suficiente para poder comprar uma outra coisa mais cara. Por quê? Porque eu gastei com um monte de coisa pequenininha que era sem necessidade. Então, eu fazendo uma lista das coisas prazerosas que me causam prejuízo, eu tomo consciência daquilo que eu preciso mudar. Então, isso aqui, utilizado junto com o diário terapêutico, né, que é o diário da mudança de hábitos, isso ajuda muito, porque eu preciso primeiro entender as coisas desconfortáveis, entender as coisas desconfortáveis que são necessárias e que vão me ajudar, e entender que algumas coisas prazerosas não vão me ajudar, porque o nosso cérebro, ele fica meio automatizado. Ele vai buscar sempre a recompensa. Se eu não estou me sentindo bem, ele vai buscar uma recompensa para poder tentar fazer uma regulação emocional. Só que todas as recompensas que ele vai buscar, elas são boas para nós? Não, algumas são, outras nem tanto. Então, muitas vezes eu vou buscar uma recompensa comendo, bebendo, me drogando, comprando em excesso, fazendo sexo em excesso, fazendo coisas que não vão me ajudar, jogando em excesso, usando telas em excesso. Todas essas coisas vão me gerar algum tipo de prejuízo depois. Então, isso daqui gera dopamina. E a dopamina faz com que eu fique excitado e animado. E aí faz com que eu queira fazer mais. Só que isso não é positivo para mim. Mas quando a gente começa a entender isso e começa a perceber, peraí, e mudar a lógica disso, existem coisas que são prazerosas e que elas não me causam prejuízo, eu posso trocar uma coisa prazerosa que me causa prejuízo por uma outra coisa prazerosa que não me causa prejuízo. Por que é que eu tenho que só usar uma coisa prazerosa que me causa prejuízo? Eu posso fazer diferente. Então, eu posso trocar um hábito por um outro hábito. Né? Então, assim, muitas vezes, né, eu acabo procrastinando, por exemplo, uma coisa que eu acho difícil ou que eu acho complicada, e aí por eu procrastinar essa coisa que eu acho difícil e acho complicada, e eu vou me sentir mal depois de um determinado momento sobre isso, porque eu precisaria daquilo pronto e aquilo não está pronto, eu vou me sentir mal comigo mesmo, vou ter pensamentos de que eu sou incapaz, de que eu não consigo, de que eu não dou conta, aí vou ficar preocupado com isso, eu vou ficar ruminando isso, e aí eu vou querer regular a minha emoção porque eu não estou bem, porque eu não fiz aquela coisa, porque eu procrastinei e agora está em cima da hora e tudo mais, e aí eu vou chegar e falar, não quer saber? Aí eu vou beber, porque aí eu vou me sentir melhor. Então, o que a pessoa está fazendo? Ela procrastinou, criou um problema,
criou um problema e foi lá tentar ajustar esse problema com uma coisa prazerosa que aumenta o problema e alimenta o problema dela. Então ela deixou de fazer uma coisa lá porque aquilo ali era desconfortável, só que lá mais tarde ela vai criar uma coisa prazerosa que gera mais prejuízo e ela vai ficar cada vez mais desconfortável com ela mesma. Então ela não está resolvendo o problema, ela está só alimentando o problema. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a fazer coisas desconfortáveis e ver que pode ser bom e que fazer coisas desconfortáveis pode nos fazer sentir bem, pode nos fazer sentir energizados, pode nos fazer regular o nosso humor. Muitas vezes a gente fazendo uma coisa que é desconfortável, mas você dando conta de fazer, você vai falar, nossa, eu dei conta, eu sou capaz, nossa, olha como é que eu consegui. E aí o seu humor vai mudar. Então, às vezes, fazer a coisa desconfortável vai te trazer prazer. Às vezes é aquela ação desconfortável que vai te ajudar a melhorar lá na frente. E aí eu vou falar, nossa, eu dei conta de fazer essa coisa que eu não estava dando conta há tanto tempo. Nossa, eu sou muito boa nisso. Você vai precisar regular com uma coisa negativa? Não, você já se sentiu bem. Você já está tendo prazer ali. Você já está tendo a recompensa ali. E você vai estimular esse modelo. Então você vai começar a aprender que nem sempre as coisas desprazerosas, elas são ruins, elas às vezes são desprazerosas num primeiro momento, mas lá na frente elas vão nos trazer prazer. Lá na frente elas vão trazer uma ideia positiva sobre nós mesmos, elas vão trazer para nós uma série de coisas positivas. Então nós vamos nos sentir bem diante disso. Então, essas duas listas são muito importantes e são muito interessantes. Por quê? Porque elas já dão a dica do que eu preciso tirar e do que eu preciso estimular. Se eu estimular as coisas desconfortáveis, eu vou me sentir mais confortável. Se eu parar as coisas prazerosas e criar outras coisas prazerosas, mas que não tragam prejuízos, eu vou também me sentir confortável. Então, eu posso criar formas diferentes de fazer. Usando isso junto com o diário terapêutico fica ótimo, porque, por exemplo, eu posso pular, vamos supor que a coisa desconfortável é acordar cedo. Então eu vou pôr no meu diário terapêutico, por exemplo, né, o meu compromisso comigo mesmo é acordar cedo naquele dia, porque se eu acordar mais cedo, eu vou ter sono mais cedo, e aí eu vou acordar mais cedo no outro dia e vai ficar mais fácil. Então, né, mesmo que eu tenha dormido pouco naquela noite, às vezes tem uma noite que você vai dormir às 2 horas da manhã e vai acordar às 7. Você dormiu 5 horas, você vai estar cansado? Vai, mas você aguenta. O cansaço aguenta, mas o que vai acontecer? Você vai chegar e vai ter sono mais cedo. Você tendo sono mais cedo, você vai conseguir dar continuidade a dormir cedo e acordar cedo, que é um compromisso que você tem com você mesmo. Então, a gente vai colocar lá aquele compromisso, vai avaliar, vai tentar fazer. Deu certo, carinha boa. Mais ou menos, carinha média. Não deu certo, carinha feia. Isso é lá no diário terapêutico. E por que você vai fazer isso? Você vai avaliar. Peraí, o que eu posso fazer diferente amanhã? Se não deu certo, o que eu posso fazer diferente amanhã? Supondo que deu certo, como é que eu vou me elogiar? Nossa, hoje você brilhou. Como é que eu vou agradecer? Nossa, eu vou agradecer que eu tô tendo a oportunidade de mudar umas coisas na minha vida que eu achava que eram muito difíceis, mas é só eu criar planejamento para ação que as coisas dão certo para mim. Então, eu estou começando a agradecer, eu estou criando um aprendizado. O meu aprendizado é que se eu crio planejamento, eu consigo. Então, eu vou estimular com esses pensamentos de agradecimento, de aprendizado, de autoelogio. Eu vou, com isso, criar o sistema de recompensa adaptativo e vou me ajustar. Então, o ideal é que a gente use essas duas folhinhas junto com o diário terapêutico para que a gente possa iniciar a mudança de um hábito, seja ele algo que eu tenho dificuldade de iniciar, seja ele algo que eu faço porque me dá prazer, mas traz prejuízos para mim. Vamos tentar?